A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. E para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando o último bloco da edição 534. Lembrando, você que não ouviu o primeiro bloco, vá lá, escute, onde nós falamos sobre a prova de Singapura da Fórmula 1. E aí, teve um culpado aquele acidente? Ouça lá que você vai saber qual foi a análise da equipe do Café com Velocidade. No segundo bloco, nós discutimos a decisão da Fórmula Indy em Sonoma. Fizemos aí um balanço prévio, já que teremos aí um programa especial para fazer um balanço geral da temporada. E agora no terceiro e último bloco, é hora da gente vir com as considerações da última edição e da edição atual, sim, porque como nós estamos gravando na quarta-feira e o programa foi publicado na terça, nós já lançamos para os nossos apoiadores. Olha, quem já ouviu, já quiser mandar e-mail e tal, para fazer as considerações, está aberto e recebemos aí 2 e-mails, então já vai dar para a gente fazer um bate-bola legal. A primeira consideração que nós temos aqui, meus caros companheiros de bancada, vem do Manuel Siqueira com relação à MotoGP. Para você, Diogo Gomes. Ele diz o seguinte: não vou me esticar, apenas mostrar que são raríssimos os bons pilotos de chuva. Sim, são raríssimos. Mais raros ainda são os pilotos que conseguem administrar um bom ritmo tanto na chuva quanto no seco, né? Mais ou menos o que a gente tinha falado do Petrucci, que consegue entregar no seco com o equipamento que tem, e quando chove, né, no molhado, ele parece crescer ainda mais. Então, são raros, é verdade, ainda mais a condição, né? A moto, como o básico diz, tem um fator muito importante chamado queda, né? Qualquer errinho você vai para o chão e acabou a sua corrida. Então, isso adiciona bastante, principalmente quando você está falando de condições como de chuva. Nessa última prova, que foi em cima do comentário dele, em Misano, que teve recorde de quedas, no conjunto das 3 categorias, mais da metade do grid da Moto 3 caiu, metade do grid da Moto 2 caiu, as condições eram ainda mais complicadas. Então, daí o comentário dele, mas eu entendo e concordo com ele. Thiago Santa Rosa e Fábio Campos, alguma coisa a acrescentar no comentário de Diogo Gomes? Não, tá concordando plenamente com o que o Diogo falou. Então nós passamos para a segunda consideração, que veio de Marcelo Cesarino, Fábio Campos. Ele diz o seguinte: essa tinha que ser para você. Parece que essa pergunta foi apesar de não ter sido, parece que o Cesarino escreveu pensando em você. Não responderei. Ele diz o seguinte: sobre o programa anterior, pergunta: Fábio Campos, até quando vai durar a paciência da Ducati pagando essa fortuna para o 99? Não. Você disse que ele não perguntou para mim, você disse que você leu aí Fábio Campos? Perguntou ou não perguntou para mim? Não. Eu tô perguntando para você. Bom, eu acho que a paciência tem que ser na medida necessária, não pode ser nem muito grande nem muito pequena. E ainda está na fase da paciência existir. Ainda não vai se cruzar uma linha em algum momento, claro, mas esse momento não foi cruzado, não pode ter sido cruzado agora, porque se houve paciência de 2 anos com o Rossi, como é que não vai ter paciência de meia temporada com o Lourenço? Então, em algum momento a paciência precisa virar cobrança. Não é acabou a paciência e mandar embora. Se for trabalhar dessa maneira, é melhor nem trabalhar junto. Mas essa fronteira não foi cruzada ainda. Ainda é um momento de adaptação, porque eu repito o que sempre digo aqui. A Ducati é a cadeira mais diferenciada de todos os campeonatos que existem no mundo de corridas. Ela é a característica da moto, é assim. Perguntem para o Valentino Rossi, quem duvida. O Marcelo Cesarino é o típico, já que a gente ultimamente anda fazendo muitas alusões ao futebol, é o típico torcedor que na segunda derrota pede a cabeça do técnico. Não, mas é o interessante da colocação, eu acho, Raposo, não sei, eu acho que o interessante da discussão é avaliar como está o Jorge Lourenço. Eu acho que tem muita gente flutuando em conceitos, não estou dizendo que é o caso aqui hoje, de que assim, ou tá bem ou tá mal.
né? Ou não começou bem, ou não ganha corrida, significa que não está bem. Dá para ver a evolução do Lourenço. É isso que me incomoda, ou me estranha. Incomoda não, porque eu gosto de ouvir as opiniões, mas me causa uma certa estranheza. Que eu não estou vendo as pessoas talvez enxergarem que está havendo uma evolução na pista. Pode até dizer que é uma evolução mais lenta do que se esperava. Pode-se dizer que sim. Embora ele andar bem na chuva, para mim é uma evolução bem surpreendente, né? Porque não é uma coisa que se pega fácil. Mas ele você vê os resultados que está havendo uma evolução. Sem dúvida que está havendo uma evolução. Então, ele ainda não cruzou, eu acho, a equipe ainda não cruzou a fronteira do acabou a paciência e tem que virar apenas cobrança. Cobrança já existe, é claro que na hora que ele senta na moto, há uma cobrança em cima dele. Normal, natural e tem que existir mesmo. Não se pode, né, fazer vista grossa. Mas, eu repito, é uma moto completamente diferente da Yamaha. Né, o estilo de guiar. Né? Claro que o piloto bom tem que saber se adaptar a esse tipo de coisa. Claro, não se pode negar isso. Né? Mas há um tempo, eu acho que há um tempo que se ele tivesse não tivesse ido para nenhum Q2, tivesse só andando mal, caindo toda hora, aí a gente podia fazer outros olhos para esse fator de adaptação. Mas como está havendo uma evolução, eu acredito que vai se chegar a um ponto interessante. O ano de 2018, vamos transformar isso em números, né? 2018 é um ano crucial. 2018, aí a gente vai começar a ter o raio-x exatamente. Se ele anda atrás do Dovizioso, que é um risco, a gente não pode dizer que não é, né, em 2018, aí é outra análise. Mas nós estamos em setembro de 2017. E ainda... Pode continuar. Se não forem falar, eu vou falar. Então deixa eu falar. Vocês lembram quantos anos ele tem de contrato? Eu tava procurando aqui enquanto o Fábio Campos falava. Eu tinha a impressão que são apenas 2 anos. Mas sobre o que ele falou da Ducati, principalmente quando ele liga ao pagamento da fortuna, que o salário do Lorenzo é uma fortuna hoje, a Ducati, quando contratou o Lorenzo, ela estava muito bem ciente que ele podia apresentar um bom desempenho, assim como não podia não apresentar um bom desempenho, porque ela já sofreu isso com o Rossi e já sofreu isso com o Hayden, quando também pagava salários astronômicos, para a época, né, alguns atrás. Então, esse tipo de análise de paciência, acho que vai mais ser feito em um estudo de uma possível renovação, mas para agora, com o cara na evolução que tá, que, de novo, alguns continuam não vendo a evolução dele, que para mim é algo grotesco, porque para mim ele vem evoluindo bastante em cima dessa moto, então, nesse momento em que o cara tá evoluindo, tá melhorando, fez sim uma boa corrida, de novo para mim, fez sim uma boa corrida em Missana, apesar do erro, e já sei que discordam comigo, até o Rosa discordou bastante, mas para mim fez sim uma boa corrida, então é mais um passo do avanço dele, que ele vem avançando na temporada. E se a Ducati pega nesse momento dele, de maior avanço, para mostrar frustração, para discutir o quanto ele ganha, aí é pior ainda, cara. Você vai forçar o seu piloto a algo a mais, ou você pode acabar prejudicando ele de alguma maneira. E fora que, na minha opinião, o custo dele, que é alto, como você mencionou, Diogo, seria jogado fora. Nesse momento, seria dinheiro jogado fora. Qualquer tipo de atitude, do ponto de vista administrativo, seria reconhecer, talvez, um erro que não é um ponto ainda a ser discutido. Né? A gente está falando de um piloto que anda ali entre os primeiros colocados, e é claro, esse piloto ele está sendo preparado para disputar o título. O Fábio Campos falou algo que eu me pergunto aí, ele falou, e se o ano que vem ele andar atrás do Dovizioso, aí sim. Mas o Dovizioso mostrou tanta evolução, será que andar atrás do Dovizioso necessariamente vai ser um ponto para se bater no Lorenzo? Obviamente, andando perto, mais ou menos o que, sei lá, um Ocon faz com o Pérez hoje, e os dois andam sempre muito... Não estou falando por perder de lavar, como está perdendo esse ano, mas eu não sei se até que ponto... Se ele andar o ano que vem atrás do Dovizioso ainda, mais próximo, se vai ser motivos reais a gente criticá-lo ou não, de cobrar dele ou não. Depende da onde a gente vai ver o Dovizioso. Se for o Dovizioso desse ano... Perfeito, ele pode andar atrás, entendeu? Segundo, terceiro ali, quarto, não tem problema algum. Depende muito da onde o Dovizioso vai estar.
Só que agora eu acho que é prematuro tomar a decisão. Eu critico, acho que tem que criticar, acho mesmo que a prova de Misano, por mais que começou bem, o erro foi muito banal, muito escandaloso, talvez não banal e escandaloso sejam as palavras, né? Mas um piloto com a capacidade dele sempre na chuva, cometendo erros seguidamente que causam abandonos e tudo mais, é para mim algo a se pensar. Assim como o Felipe Massa na Fórmula 1 não consegue bons desempenhos na chuva, a gente viu mais uma vez um desempenho ruim, tem que ser criticado e tem que entender essas críticas, porque até no caso dele, ele sabe e tem consciência do que o seu desempenho não é satisfatório. Nesse ponto, não podemos parar, mas pedir a cabeça é completamente diferente. Aí é um caso muito específico em tão pouco tempo. Por isso que eu sempre usei aqui o expediente para quando eu criticava o San Luis e falava, ó, já há umas 3, 4 etapas atrás, ó, o San Luis já não dá. O San Luis está sendo aí um prejuízo muito grande para um projeto que não é tão grandioso quanto o da Ducati. Foi boa a colocação do Raposo, porque até dá chance mesmo de esclarecer, porque eu sou um dos que defendo, e tem muito ouvinte que... Felizmente, a gente tem ouvintes hoje que percebem, às vezes, que a gente cai em certas contradições e nos cutucam, né? Que é muito bom. E é aquilo que eu sempre falo, é bom deixar claro que o andar atrás do Dovizioso é lá atrás mesmo, é ser engolido pelo Dovizioso, porque eu sempre defendo, por isso que eu digo que é uma contradição, né? Pode parecer uma contradição, que a gente sempre fala isso aqui, né? Não é andar atrás de um piloto, companheiro de equipe, que faz a temporada ser ruim. É um bom exemplo aí, como a gente já citou aqui, o Ocon com o Pérez. O Ocon anda atrás do Pérez, sistematicamente. O que não faz dele uma temporada ruim, ao contrário. O Carlos Sainz andou atrás do Max Verstappen na Toro Rosso. Não fez com que o desempenho do Sainz fosse ruim. Então é bom realmente esclarecer, porque do jeito que eu coloquei, realmente fica contraditório. Então foi ótima essa percepção ter vindo à tona para andar. Pode, se for esse Dovizioso, igual vocês estão falando, é claro, vai dar uma ótima briga. Mas eu, por exemplo, vejo chance do Jorge Lourenço ganhar uma corrida em 2017. Eu não acho impossível. Eu não acho que será uma grande zebra na MotoGP. Vejo ele cada vez mais perto disso, embora não esteja perto, né? Ele não está perto de ganhar uma corrida, mas ele está se aproximando cada vez mais da chance, digamos assim. E eu devolvo para o ouvinte duas colocações. Primeiro, eu pergunto para o ouvinte mais rigoroso com o Lourenço se realmente, de fato, quem acompanha a MotoGP há alguns anos, quem está chegando agora, tudo bem, releva-se. Mas quem acompanha a MotoGP há muitos anos realmente esperava que o Lourenço fosse ganhar a corrida no primeiro ano de Ducati, né, que fosse estourar, fosse brigar pelo título. Ganhar a corrida talvez, pode acontecer. Ganharam 8, 9 no ano passado, né? Pilotos. Então eu devolvo essa colocação. E devolvo uma outra colocação para os ouvintes. Michael Schumacher foi para a Ferrari em 1996 para ser campeão em 2000. Devolvo essa colocação. Claro, Schumacher ganhou corrida em 96. Há que se ponderar. Mas foi um projeto que durou 5 temporadas para atingir o seu objetivo. E já se sabia que era assim. Eu não sei exatamente... A própria Mercedes voltando à Fórmula 1 também, né? Oi? A próprio retorno da Mercedes à Fórmula 1. Mas no caso do Schumacher, era um anúncio assim, era um anúncio público de Schumacher. Ele juntou-se à Ferrari para reconstruir a Ferrari, então já se esperava o longo prazo. Eu não sei se a Ducati tem a cabeça, não tenho a informação se a Ducati tem também essa mentalidade de longo prazo com o Lourenço, ou médio, pode ser que eles tenham de médio prazo, talvez seja até mais adequado. Mas fica para o ouvinte pensar que Schumacher foi para a Ferrari, campeão do mundo, também de uma equipe que operava bem diferente, embora tenha tido as mesmas peças de bom tempo, e demorou 5 temporadas para ser campeão. Não estou dizendo que tem que dar 5 temporadas para o Lourenço, não entendam isso. Só estou dizendo que nem sempre se vira para uma equipe vermelha, italiana, para se ganhar título no ano seguinte. Se eles estiverem esperando tipo um Lewis Hamilton, um Mark Marquez, aí a coisa é mais complicada. Não, eu conferi aqui, o contrato do Lourenço realmente é de 2 anos, né? No caso, 2018 vai ser o último ano desse
contrato atual. Eu vi a contratação do Lorenzo e eu vejo até hoje como aquele passo final, vamos colocar assim, da Ducati para tentar entrar na briga de vez, porque tinha uma moto que vinha evoluindo, tinha uma moto que se apresentava bem em circuitos, mas como pilotos, e isso a temporada de 2016 mostrou bastante, se tinha um regular do Dovizioso e se tinha um rápido, mas extremamente irregular e Iannone. Então tinha que chegar uma pessoa de peso para, digamos assim, comandar a equipe, de qualquer maneira que seja na garagem, ou seja com os resultados, enfim. Eu acho que nem a própria Ducati esperava o Dovizioso tão forte, né, dessa maneira. Então o Lorenzo vem para ser aquele fator adicional, o que o Fernando Alonso foi para a McLaren, por exemplo. Aquele fator adicional de, poxa, a gente agora tem o piloto referência. A gente tem, além da boa moto, mas a gente tem um piloto que vai entregar aquele desempenho. Agora, de novo, eu acho que a equipe já imaginava que ele fosse sofrer tudo isso. Até porque a gente já falou, ainda em 2016, abertamente, do quão difícil seria se adaptar essa moto. Então, por isso que eu não acho que a equipe, ao final de 2018, vai falar, poxa, eu acho que o Lorenzo andou atrás do Dovizioso, então não vale a pena renovar o contrato. Eu realmente creio que seja assim, um projeto como um todo, de múltiplos anos. Né? De múltiplos anos. É o que eu vejo, o conjunto, pelo menos. Sou capaz de te dizer, em 20 de setembro, que estamos gravando essa edição, que vai renovar. Vai renovar esse contrato. Só não renova, eu acho, se for um desastre completo, aquela moto, assim, que não consegue fazer curva, que não consegue nada, que aí pode colocar em risco, mas acho que a chance disso acontecer... E também mais uma colocação, né? Vejam como dá debate, né? Esse bloco de considerações, eu acho que ele está cada vez mais tendência a ficar firme, porque o e-mail do ouvinte a gente não tem problema em falar, né? Vira debate mesmo, fácil. O e-mail Ducati, com uma frase só, né? Oi? Alguém? Diga. Desculpa, um e-mail com uma frase só. Ele nem... É verdade, ele não fez nenhuma dissertação, uma elucubração, não, ele colocou uma frase. E olha o que gerou. Não é, só para encerrar então, não sei se a gente já tá virando aí o assunto. Não tá chegando numa equipe acostumada a ganhar título, gente. Né? Tá chegando numa equipe que ganhou um título na sua história, com o Case Stoner, o único título da história da Ducati. Então, é uma equipe que pensa realmente é diferente chegar para uma Yamaha, chegar para uma Honda e passar o que ele está passando. Talvez a nossa análise aqui, a minha, fosse bem diferente. Mas não, tá chegando numa moto artesanal, entre aspas, tá? Entendo o que eu tô dizendo. Tá chegando numa moto que tem um motor que é um tiro e tem uma ciclística complicada, né? Que é a inclinação, a parte das curvas. Manuel Siqueira vai entender isso que eu tô dizendo. Todos os ouvintes vão entender, mas o Siqueira acho que vai devagar sobre isso. E isso faz da Ducati, eu repito, a cadeira mais diferente, ou mais diferenciada do automobilismo mundial. Não existe na NASCAR, não existe na Fórmula 1, não existe na DTM um carro com uma coisa tão peculiar como tem a Ducati na MotoGP. Repito que isso não é indulto eterno para ele. Mas é aquela questão, é uma equipe que não ganha título. A Ducati não é acostumada a títulos. Então, acho que isso dá a eles quase que uma obrigação de ter paciência. Por isso que eu digo para o Diogo Gomes, se quiser anotar e me cobrar o ano que vem, dia 20 de setembro de 2017, data da gravação, eu afirmo, vai renovar. Isso aí é trabalho para longo prazo. Só se acontecer da moto realmente eles errarem o projeto para 2018. Aí pode acontecer como o Rossi, que viu uma proposta da Yamaha e falou, não vou tentar mais. Há essa chance, mas eu sou capaz de apostar que vão seguir o projeto, do jeito que ele está andando. Eu não sei se é o caso específico do Cesarino, não posso dizer isso, mas eu leio essas várias críticas ao Lorenzo como coisa de torcedor, mais do que uma análise profunda do real, de uma análise. Eu vejo muito como torcedores do Rossi, que tinham o Lorenzo como rival eterno aí, e o Lorenzo por diversas vezes venceu o Rossi, então estão adorando e vibrando com a situação que o Lorenzo vive hoje e coisas desse tipo. Então, assim, aí eu não sei até que ponto a gente deve levar muito a sério tantas cobranças e tantas críticas a Jorge Lorenzo nesse momento. Não, é porque existem no Brasil tem muito essa pecha, né, dos lorencistas contra os rossistas, digamos assim. Se não existe esse termo, eu vou protocolar em cartório, porque é legal, hein? O termo pode pegar e eu posso ficar rico. Existem os ponderados, né, Raposo? Aqueles que sabem ponderar. Poucos. Eu acho que
Eu acho que existir as torcidas é até válido, é saudável. Nossa, eu quando eu fui na corrida de MotoGP, ver a torcida do Rossi é muito legal. Tem cara que vai pra pista absolutamente vestido de Valentino Rossi, assim, com exatamente o mesmo macacão, o mesmo capacete. Você até assusta, você fala, será que não é ele que tá andando aqui, não? É bacana digamos assim, pro contexto todo do campeonato, é bacana. Mas na hora da ponderação, temos que tomar cuidado também para não acusar injustamente, né? Acho que a maioria dos nossos ouvintes são muito ponderados, quase todos. É raro, né, Raposo? Eu não me lembro da gente receber e-mails assim, xingando um piloto. Esse piloto não vale nada, vamos torcer, levantando bandeira. Eu não me lembro, pelo menos de manifestação aqui para o nosso programa nos e-mails. Eu não tenho muito essa sensação de que existe. Mas, no geral, aí a gente vê pelas redes sociais da vida, há essa torcida que, se chega ao ponto de anular, de não enxergar os dois talentos, é mal de quem está fechando o seu olho, porque a gente tem 2, 3, 4 talentos hoje na MotoGP para se... Não tem que escolher. O ouvinte não precisa escolher. Existe para todos os gostos e para todo mundo aproveitar. E resulta no que, para mim, é o mais importante, que é a qualidade das corridas. As corridas são ótimas, as corridas são sempre muito boas, e isso aí que é legal. Muito bom. Passando para a próxima consideração que recebemos ainda do 533, e daí então nós entraremos no 534. O Jailson Fernandes de Amadeu disse sobre o último programa: gostaria de parabenizar pelo último bloco. Que boa surpresa! Foi muito interessante a forma com que foi debatido as considerações. Apesar da ausência da Bárbara, foi o melhor bloco do programa. Ele não mandou nenhuma consideração em si das coisas discutidas no Campos, mas mandou esse elogio a esse bloco aí que você elogiou também há pouco tempo atrás. Jailson, a gente pode transformar isso numa tendência. A gente está inaugurando nessa edição uma coisa inédita, que nós estamos fazendo um bloco de uma edição com considerações sobre essa própria edição, que eu acho que depois a gente pode até divulgar melhor como isso pode acontecer, ou isso pode vir a emplacar, mas é muito legal, porque tem gente que já ouviu os primeiros blocos, já mandou consideração, e a gente gravando na quarta-feira à noite. Então a gente essa interação, Jailson, que vocês estão ajudando muito a gente a fazer, podem render frutos aí mais dinâmicos, mais rápidos. O automobilismo é muito rápido para ficar de uma em uma semana apenas, né? Tem que ser isso aí, a gente já vai entrar daqui a pouco nas considerações dessa própria edição. Olha que coisa legal. Então, são os ouvintes, né? Os ouvintes mandaram, e eu fiquei na dúvida, quando ele falou assim, vou elogiar o último bloco, eu fiquei na dúvida de qual foi o último bloco. Eu fiquei pensando, peraí, será que ele está elogiando o bloco de considerações? Será que ele está elogiando um bloco de alguma categoria? Eu fiquei aqui pensando qual teria sido esse último bloco. Mas se ele está elogiando o bloco das considerações, continue, Jailson, porque quanto mais e-mails, mais chances da gente fazer esse bloco adicional, digamos assim, para complementar a edição durante a semana. Se ninguém mandar, se ninguém escrever nada, vai ser praticamente impossível ter isso. Exatamente, a gente se move muito pelos feedbacks recebidos pelos nossos ouvintes. Então, valeu, Jailson, que venha mais e-mails dizendo se estão gostando ou não desse formato das considerações. E Raposo, a gente, uma coisa até foi colocada lá no nosso grupo, né, agora há pouco, lá no grupo exclusivo dos apoiadores, a gente está até premiando agora os ouvintes que escutam rápido, que tem ouvinte que gosta, os ouvintes pole positions, né, Fabrício Dutra, Ricardo Bami, tem muita gente, né, que escuta rápido, citando aqui apenas 2, a gente está premiando esses ouvintes, porque esses ouvintes estão ouvindo, mandando as suas considerações e não precisam esperar, não necessariamente precisam esperar a próxima segunda, já estão tendo a resposta de forma bem mais rápida. Então, além de tudo, a gente ainda está incentivando aqueles pole positions, digamos assim, que escutam o programa assim que ele sai do forno, quentinho. Então vamos entrar com os pole positions agora, vamos entrar nas considerações do programa dessa semana, do 534, que saiu quentinho dias atrás. Vamos começar com o próprio Jailson, que acabou de elogiar o 533 e já está aqui participando do 534. Mas ele mandou mensagens separadas, Raposo? Sim, porque foi tudo o do 533 ele mandou antes da segunda-feira, né? Que era para entrar na segunda-feira. Entendi. Sobre o último programa, eu gostaria de tecer algumas pequenas considerações. O Diogo Gomes achou a corrida do GP de Singapura ruim porque foi muito longa. Foi isso mesmo que eu entendi? É verdade. Teve isso sim. Não foi, Jailson. Mas você citou uma coisa assim, você falou porque ela é muito longa. Eu citei que a corrida teve vários pontos, alguns positivos, outros negativos, e uma das coisas que faz o conjunto todo ficar negativo é porque ela é muito longa.
Isso é uma crítica que eu tenho já há um bom tempo. Eu acho que chega um momento em que a corrida, até por questão de equipamento mesmo, ela estabiliza e eu fico tentando lembrar de últimas voltas interessantes numa corrida de Singapura e eu não consigo encontrar. A minha memória pode estar falhando, mas eu não consigo encontrar. E todo ano eu fico pensando sobre isso e todo ano é a mesma coisa. Chega um ponto em que o equipamento, piloto, todo o conjunto já não sabe, não tem muito mais o que render. Se o cara quiser dar uma puxada a mais, ele nem vai conseguir. Vou te lembrar de Ou uma, talvez... depois eu te lembro de uma no final, mas pode continuar. Pode falar logo agora. Não, uma do Barrichello com o Button na Brown. Os dois chegaram próximos, um ali meio que pressionando. Não foi uma briga, nossa, coloca de lado. Não foi Ocon Magnussen Massa, não foi. Mas foi um final de corrida tenso, digamos assim. E o Alonso 2011, acho, 2012? 2012, acho que ele ganhou com a Ferrari. Ele ganhou em 2010. 2010. E que tava Agora eu não lembro quem é que tava atrás. Tava próximo também, Singapura. Mas próximo não é briga, né? Então, assim, eu para mim, as últimas voltas, não só as últimas voltas, tipo 3 últimas voltas, não, o conjunto de últimas voltas nunca anima. E isso é uma crítica que eu tenho ao GP como um todo. Eu acho que ele acaba durando demais. Não me entendam mal. Eu gosto de corrida de endurance, por exemplo. Então, não tem problema com duração de corrida. O meu problema é que a maneira como a Fórmula 1 é feita, ela é feita para corridas de 1 hora, 1 hora e meia, corridas curtas. Quando você estica isso um pouco mais, ou melhor, quando as características do circuito fazem com que a corrida fique mais longa, chega um ponto que é hora de reduzir isso, porque a algum momento ali você só fica rodando e não tem muito mais o que acontecer. Talvez nem seja por culpa dos pilotos de equipe, sabe? Talvez simplesmente o equipamento não resista mais, não tenha muito mais o que entregar. E para mim já tem alguns anos que os finais de corrida da Malásia, de Singapura não animam. E aí, essa especificamente falando, eu acho que tiveram alguns pontos negativos que eu expliquei lá na edição, não vou ser repetitivo, né, com os principais motores na largada e tudo aquilo tudo, e aí somando a isso a gente tem um final de corrida, últimas, sei lá, 15, 20 voltas, que ninguém atacava ninguém, que tem um safety car, mas ninguém vai pra frente, e, enfim, é isso, mas a duração dessa prova especificamente acho que é um pouco exagerado. Mas a duração não é a mesma? Mas é que tá, é um circuito que tem 20 e tralá de curvas, ele naturalmente... Sim. Ele deixa as coisas, para os pilotos, a questão do calor, para equipamento todo ano é um inferno para o equipamento conseguir durar lá. Isso desde que estreou lá, que os equipamentos completam a corrida já morrendo, entendeu? Não é uma corrida que o cara termina a corrida podendo dar, sei lá, 90% do equipamento dele. Eles sempre terminam controlando, sempre termina. Um pneu, o pneu mais macio, eu não sei se esse ano foi assim, mas até 2 anos atrás, ele não conseguia dar uma volta inteira de classificação. O piloto tinha que economizar em determinado momento para que na última parte da pista, né, no último setor, o pneu ainda estivesse aguentando, por exemplo. Então, assim, é uma pista que exige tanto do equipamento, mas tanto, que eu não vejo problema se ela fosse um pouquinho menor nesse sentido. Só que aí é característica, né? Eu acho que se você tem uma pista que a característica é essa, você não pode simplesmente criar uma exceção em cima por conta disso, sabe? Aí você aceita ter as últimas 15, 20 voltas de uma corrida todo ano chatas. Mas isso não quer dizer, aí que tá, isso não quer dizer que a prova tenha sido ruim por conta... Você está confundindo os pontos. Você está falando do final da corrida. Não do decorrer da corrida. O final da corrida, não só dessa corrida. Mas a corrida foi boa, várias outras corridas. Mas a corrida foi boa? Não, o conjunto da corrida não. Mas eu não tô falando. Eu já vi anos em que a corrida como um todo foi boa e o final, mesmo assim, foi uma porcaria. O final da corrida é um padrão em quase uma década já de GP de Singapura, que o final da corrida ele não anima de maneira alguma. Então, nesse caso, acho que mas porque opinião. A corrida é longa. Então a corrida longa é o problema, é isso? Não, você não ouviu o meu comentário. O meu comentário diz que no final da corrida, por as equipes já não conseguirem nem forçar o equipamento mais a um ponto, elas simplesmente sobrevivem ao final da corrida. Então o que muda aí? É só alterar o tamanho?
eu acho que se você dá uma cortada um pouco no final dessa corrida, você dá um espaço para essa equipe terem um espaço mais de forçar o equipamento delas ali a um certo ponto. Você evita aquele... eu tô tentando não usar expressões em inglês, é o famoso garbage time, que eles falam no futebol americano, que é aquele tempo final ali que você já tá numa posição, você não tem muito mais o que ganhar, nem muito mais o que perder, então você vai sobrevivendo até o tempo acabar. É igual um jogo de futebol que tá 5-0, o time que tá com 1-0, ele não tem muito mais o que fazer, ele vai sobrevivendo até o tempo acabar. Eu acho que isso pode ser evitado, porque acaba pegando os minutos finais ou as voltas finais de uma corrida e transformando elas chatas. Quando acontece uma vez ou outra, é normal, é de corrida. Isso não tem que ser alterado para toda a pista. Mas numa pista que está 10 anos no calendário, em todos os 10 anos existe um padrão disso, eu acho que é no mínimo erro. Mas aí eu tô tendendo a discordar de todo jeito, porque eu não vejo isso como um problema da pista. Eu não vejo um problema da condição, não vejo. Eu simplesmente não vejo. Se você for pensar em alterar algo que está estabelecido, 300 quilômetros de corrida, como a maioria das provas tem, então, como a maioria não, como todas as provas têm um pouco mais de 300 quilômetros de duração. Todas menos Mônaco, já menciona Fábio Campos aqui no chat. É um circuito totalmente diferente, né, dos outros. Assim como é Monza, assim como é a própria Singapura. Mas eu não vejo isso, eu não consigo achar esse ponto que você menciona do final da corrida, do ser um período que as equipes estão sobrevivendo como um fator. Eu acho que a corrida, aí que tá, a corrida como um todo lá, ela não desenvolve. Aí Não, outros não 500. Mas a gente não pode pegar essa corrida ruim desse ano e desenvolver um padrão. Esse foi um ano de uma corrida de chuva, um ano com 3 dos 4 primeiros colocados abandonando antes, nem na primeira curva, antes da primeira curva. O conjunto, nós já tivemos boas provas em Singapura, mas para mim existe um padrão que no final mesmo em corridas boas, no final das corridas, existe uma queda de qualidade, assim, grotesca. Eu acho que isso vai nesse sentido. É a única prova do calendário inteiro, por exemplo, já há muitos anos, que todo ano ela termina ali no limite de estourar o tempo. Até porque é um circuito de rua, é um circuito em determinadas partes muito apertado, tem 100% de safety car. Todos os anos que tivemos no GP de Singapura tivemos safety car. Então eu acho que é uma prova tão específica, talvez não tão específica quanto Mônaco, por exemplo, mas acho que é uma prova tão específica que deve ser tratada de uma maneira diferente. Mas será que o problema, na verdade, não é outro e a gente está, devido a outro problema, pensando em soluções? Para mim, o problema para mim, no fato, vem limitação de equipamento, que faz, no fim das contas, as equipes, no fim da prova, ter que economizar. Se os equipamentos não fossem... Não é mais fácil você, por exemplo, diminuir o final da corrida de Singapura ao invés de trocar todo o equipamento de todos os carros? Eu preferiria uma Fórmula 1 com mais equipamentos liberados para que a gente visse menos corridas com pilotos e equipes pensando em economizar em vez de pensar em dar tudo. Já que a gente está elucubrando aqui soluções e tudo. Pode-se mudar até a pista. Nesse caso, muda já foi a mudada, pista. né? Tipo, a curva 9 eram 2 curvas, né? Tinha 2 pernas, Acho que era 8. Mas era horroroso. Que aí eles diminuíram, mas pode mudar mais coisas. Eu sei que lá tem a questão da iluminação, tudo. Quem sabe fazer em algum trecho uma reta um pouco maior para ter possibilidade de ultrapassagens, mas é aí que tá, né? A gente partir do pressuposto que a prova não tem finais emocionantes e por isso ter que mudar a estrutura da prova, não me parece necessariamente uma boa. Não vejo isso com bons olhos. Poxa, mas vocês acham mais válido trocar mais viável trocar todo o regulamento de equipamentos ou mudar a estrutura da pista eu acho... sei lá, 10 voltas do final dela? Não, eu acho que nada é viável.
Então, já que a gente está viajando aqui em soluções, a gente não tem limite para viagem, porque eu acho que ninguém vai te ouvir. Essa sua solução não será implantada. Assim como não será implantada a nossa. Já que a gente está de imaginar um mundo ideal, eu me permiti também imaginar um mundo ideal. Não é um mundo ideal, é um mundo onde você mitiga os problemas. Mônaco é um exemplo, gente. Mônaco, ela não tem, ela é muito específica, mais até do que Singapura, é claro, mas ela é cortada por conta disso, porque é uma pista muito específica. Eu acho que Singapura também deveria ter um tratamento especial nesse sentido. Bem, é isso. Jailson, muito obrigado. Gerou bastante discussões, seguindo no teu e-mail. Sobre o Pérez, realmente dei uma forçada. Era mais para gerar o debate. Claro, ele ainda é novo, tem muitas corridas pela frente. Mas pelo histórico, vai ter que andar muito bem para que uma equipe de ponta o contrate. Tendo em vista o histórico, digamos, um pouco conturbado dele. Eu não lembro muito bem o que o Jailson falou do Pérez, não. Mas como a gente está no mesmo roteiro, é só eu subir aqui a barra de rolagem e encontrar... Foi algo como eu lembro de ele falar que ele já estava com a carreira bem encaminhada e que talvez jamais saísse da Force India, ou de uma equipe de médio porte, assim, né? Talvez nunca chegasse na equipe grande, ou voltasse, né, já que ele teve na McLaren alguns anos atrás. Alguém quer responder sobre o Pérez, então? Já que ele não direcionou a ninguém? Aqui eu achei. Aqui é. Pérez e Van Dorn foram bem conseguindo bons pontos para as suas equipes. Pérez, que acabou renovando com a Force India, não tinha muitas opções. Devem encerrar a carreira ali, ao menos eu acho. Foi o problema, esse é o ponto, né? Que ele falou que encerrar a carreira com... E aí, eu não lembro, acho que foi o Fábio Campos que mencionou, o Diogo, que ele só tinha 27 anos. Que é muito... Foi muito tempo, é muito tempo. E assim, pode dar muita virada. Romain Grosjean, por exemplo, questão assim de ir e voltar, né? E ele ainda tá jovem também nesse sentido, né? Ele, acho que recém completou 30 anos, o Grosjean, ou tem 29, eu nem lembro. Coisa assim. Então, assim, ainda tem muito potencial o Pérez e com certeza o caminho dele é um caminho ali para a Ferrari. Só que joga contra um pouco o histórico dele, sem dúvida. Por conta de tudo aquilo que aconteceu na McLaren, eles vão pensar 2, 3, 4 vezes, pode ter um piloto bom que for, com o patrocínio que for, eles vão pensar assim, e o Pérez talvez não tenha, por exemplo, mostrado que o Verstappen tem, né, aquele talento absurdo, ele é muito talentoso, mas não tanto para poder quebrar algumas barreiras do tipo, vale a pena? No caso do Verstappen, aí, minha opinião, eu acho que vale. No do Pérez, pode ser que essa barreira atrapalhe ele. Não sei, eu acho que uma injustiça, um conjunto muito grande, sabe? Porque pra mim é um piloto muito bom. Eu concordo com o que o Rosa falou. Entendo também, mas no fundo eu fico pensando assim, poxa, o cara tem qualidade, ele já mostrou que tem qualidade. Aí acaba que, na certo julgamento dessas equipes grandes a tentar contratar ele, vai muito em cima do que foi visto lá em 2013, quando ele estava na McLaren. Mas caramba, a gente já pode falar até tanto tempo, né? Porque pra nossa vida, 3, 4 anos não é muito tempo, mas pra Fórmula 1 em si, o quanto muda em 3 anos, 4 anos, é muita coisa. Eu falo, caramba, poxa, já faz tantas temporadas. O cara mudou tanto, evoluiu tanto, e ele ainda é julgado por aquilo, entendeu? Eu mas com você. Eles são julgados, ele é julgado por isso também. Eu só não concordo. Mas ele é julgado também, Diogo, pelo tudo que acontecendo ali na Force India, né? Por todas as brigas, como que foi. E precisa de mais? Do jeito que tá aquela disputa, você precisa de mais? Lembre-se que ele teve problema com o Button. Com o Button. Difícil, né? Ele tem problema com o Button. Eu vejo muito assim. Ele. Eu acho que foi ego do Button, porque o Pérez não baixou a cabeça. É isso que eu ia dizer. Eu não vejo demérito nenhum da parte do Pérez naquela briga. Ele só ia pra cima. Isso quer dizer.
Mônaco, por exemplo, Mônaco ele tem um lance clássico que ele vem, que é ali que azeda de vez, ele vem atrás do Button, o Button dá um pequeno espaço, ele enfia o carro, e o Button fala no rádio assim, olha, se eu não tirasse o carro, ele ia bater. Sim, meu querido, o problema é seu, se o espaço tá lá, ele colocou o carro. Ah, Você então quer aí bater? se o piloto simples assim. pensa na equipe, então ele tá errado. O piloto ele tá disputando uma posição, ele tá avançando. O piloto da frente, que vem a ser o companheiro de equipe dele por alguma razão, deu o espaço. Ele colocou o carro e vai ganhar a posição. O Button reclama na posição de, olha, ele é quase que... Olha, ele me ultrapassou. Sim, ultrapassou, ele tá na briga. Ah, ele forçou a ultrapassagem. Sim, você quer que ele passe a licença? Aí que azedou de vez. Eu não vejo grandes problemas nessa relação com o Button especificamente, não. Mas eu imagino uma Ferrari decidindo um piloto para o futuro, lembrando disso aí, pensando exatamente nesse ponto, questão da equipe, quem que vem em primeiro lugar, né? Mas, por exemplo, a Ferrari é uma equipe que ela deixa claro para todo mundo que ela tem um 1 e 2. A McLaren já é uma equipe que é o contrário, deixa claro para todo mundo que está em aberto. Então, talvez nesse sentido tenha essa diferença. Acho que o Raikkonen hoje, a gente até concordou com isso, né? O Raikkonen, ele aceita ser o cordeiro. Ele aceita estar lá, enfim, ajudando e colaborando. E talvez até por isso mesmo que ano após ano só entra ele. Acho que até o Jailson cita mais pra frente aí no e-mail dele. Algo parecido. O Pérez ali na McLaren, uma equipe que... Bom, pelo menos publicamente, né? E já teve algum, acho que vale porque até em anos anteriores já deixou claro que deixa os pilotos brigarem. A gente até comentou, né? Turquia 2010, alguns anos assim, Canadá 2011, em que os pilotos McLaren a gente viu eles brigando. Nesse âmbito que os pilotos podiam brigar, eu vi o Pérez disposto a, poxa, eu posso brigar? Ok, eu vou lá e vou brigar. E em nenhum momento ele tocou no carro do Button, por exemplo. Coisa que outras duplas da McLaren chegaram a se tocar e abandonar a corrida um com o outro. Eu acho também que é melhor pro Pérez ficar na Force India do que pro Ferrari se submeter a ser... Somos dois. E eu acho o grande ponto para mim é a parte da McLaren, que vocês falaram aí sobre julgamento, porque todo mundo esquece que aquele ano da McLaren ela já estava caminhando para o fundo do poço, né? E existe um julgamento muito forte em cima do que o Pérez fez naquele ano e não há julgamento sobre o que era a equipe McLaren naquele ano, o que foi a equipe McLaren naquele ano. É verdade. Principalmente porque ele tinha perdido o Hamilton, né? O Hamilton, não só o superpiloto, mas a cria da casa, né? Que abandona, que não vê futuro mais na McLaren, abandona para um novo projeto e fica a vaga lá, basicamente. E aí, nesse vazio lá, acaba eles meio que de última hora puxando o Pérez, que era o que tinha na hora. Ainda vem patrocínio e tudo mais, aí... Como a coisa como um todo aconteceu, acho que acabou desfavorecendo o Pérez. Não estou tirando os erros dele não, tá? Ele cometeu muitos erros. E eu concordo com o Rosa muito quando ele fala que as equipes até hoje, apesar de não ser justo, mas eu concordo com ele quando ele fala que as equipes até hoje continuam jogando ele para aquele ano. Enfim, é uma situação bem diferente. Eu acho que ele pode ter se queimado de vez ali, o que eu acho que isso é uma injustiça enorme. Deixa eu só dar uma informação aqui. O ouvinte pode saber que essa informação ela não é em vão, até porque eu sou dessas pessoas que tem ojeriza, né, esse negócio de fulano não gosta de fulano não sei assim, Bernie Eccleston gosta disso, gosta daquilo. Eu tenho sempre muito cuidado em trazer algumas coisas, em trazer, né, tudo que eu anuncio que é informação, eu pelo menos tenho muito cuidado, posso estar errado, mas normalmente são informações bem, de fontes bem confiáveis. E nesse caso é até bem forte, né? Porque é um assessor de imprensa da Ferrari que falou. Né? Um assessor de imprensa disse que na Ferrari o Pérez não pilota. Porque a equipe teria com ele uma mágoa por ele ter abandonado o programa de desenvolvimento da Ferrari. Então, esqueçam Pérez na Ferrari. Não pilota lá, segundo esse assessor de imprensa, porque a Ferrari se considera insultada por ele ter... Ele era piloto da Ferrari na Sauber. Não se esqueçam disso, ele era muito ventilado para a Ferrari. A McLaren o convidou, e aí ele se desligou do programa da Ferrari para ir para a McLaren. Então, há essa informação de dentro da Ferrari. Não é nem o caso de um jornalista que consegue ali descobrir e juntar peças de quebra-cabeça. É uma informação de um assessor de imprensa da Ferrari que revelou que para a Ferrari ele não vai. Ferrari ele não corre. E seguindo aqui com o e-mail do Jailson, com relação ao Hülkenberg, não dá para negar que ele está numa equipe boa e com perspectivas de melhora.
Entretanto, vocês não acham, por exemplo, que ele poderia estar tranquilamente andando no lugar do Raikkonen na Ferrari, ou ao menos no mesmo nível do Bottas na Mercedes? Por essas que não entendo o porquê de ele não estar numa equipe de ponta que poderia estar brigando ao menos por vitória. E essa é uma pergunta, Fábio Campos, que eu sei que você se faz há muito tempo. Eu me faço essa pergunta? Sim. Eu não me faço, não. Por que o Hülkenberg... Não, eu já vi filosofando sobre a questão. Por que o... Não, mas no passado, quando ainda existia perspectiva, né, para ele tá na melhor perspectiva da carreira dele, que é subir com uma equipe. Ele não vai para as grandes, né? Isso já ficou mais do que claro. Já houve mudanças. Ele já teve sem contrato para o ano seguinte, não contrataram, ou seja, ele não tem jeito mais para outras equipes. E a estrela dele estava se apagando. Não tinha se apagado, mas estava se apagando porque a fila anda. Né, vão surgindo aí Max Verstappen, Carlos Sainz, vão chegando bons pilotos, eles vão, e a percepção, a palavrinha que eu sempre uso, vai ficando muito forte em cima de uns e pequena em cima de outros. Percepção não quer dizer talento, pelo contrário, percepção, como a palavra já diz, é o que as pessoas percebem, né, de um piloto. Ele está no caminho certíssimo, a decisão dele de ir para a Renault é certa, porque vai subir com a equipe, né, faz a equipe subir, a equipe tem enorme potencial. Então ele está no lugar que ele tem que estar mesmo, que é a última chance da carreira dele, é subir com a Renault, né, que é uma equipe... Ele está numa Fórmula 1 em que quem não é montadora não tem chance, então ele está numa vaga muito melhor do que muita gente, do que o Alonso, ele tá numa situação muito melhor do que essa turma toda. Seguindo com o e-mail do Jailson, ele passa para pneus de chuva extrema, que ele coloca entre aspas. Na transmissão nacional e no meio jornalístico esportivo é comum ouvir a expressão pneu de chuva extrema. Eu acho que foi mais um dos bordões criados pelo Galvão. Afinal, se tem um pneu intermediário, logo o outro é o de chuva. Como é tratado na transmissão inglesa, Fábio Campos? Interessante essa colocação do Jailson, né, que colocou? Sim. É interessante. Se eu não me engano, eles têm a denominação em inglês de extreme. Se eu não estou enganado, eu não tenho essa certeza. Acho que já ouvi algo parecido. Pode ser sim, o Jailson. A gente aqui é muito atento a esse tipo de bordões, de conceitos que são aplicados e às vezes deturpam. O mais grave, Jailson, é que esse pneu não funciona. Esse pneu ele é uma deficiência técnica forte da Fórmula 1. Não coloca em Singapura na análise, porque Singapura era uma pista em secamento, mas a chuva, se ele é um pneu de chuva extrema, ele tem que aguentar a água caindo na pista constante. E ele não aguenta. Então ele é uma mentira, o Jailson. Sendo chamado de chuva extrema ou não, a mentira não é a nomenclatura, a mentira é o pneu. O pneu tá mentindo, ele para mim é uma falha, coloquei isso no Twitter, ele é uma falha grave da Pirelli. Pode até não ser culpa da Pirelli, pela falta de testes, mas ele é uma falha grave, sem dúvida nenhuma. Ele não aguenta. Cada vez mais eu estou convencido de que esse excesso de zelo do Charlie Whiting é ele não pode apontar o dedo, comercialmente ele não pode falar, mas por causa de contratos, enfim, mas eu acho que tem muito disso. O pneu não aguenta. E a gente viu, por exemplo, com o Grosjean em Monza, né? Oi? Falta confiança no pneu, eu leio bastante disso também. Falta segurança, né? Confiança. Não, mas falta confiança de que o pneu vai conseguir suportar aquelas condições, vai dar uma condição de o piloto tentar viver aquelas condições, mas hoje, e talvez até eu já tenha criado aí meio que uma imagem disso, e aí talvez seja errado, mas quando, pra mim é muito assim, ó, você tem todos os pneus, tal, aí quando começa a chover, você tem o intermediário. Aí depois do intermediário, você não tem corrida. Às vezes dá a impressão que o gasolina nem é considerado para uso. Sim, é isso mesmo, exatamente. Interlagos, o ano passado, foi uma grande prova disso, né? A gente viu a chuva parada. Exatamente, a chuva, não tinha chuva, pista ali secando lentamente e ninguém fazia nenhum movimento. E aí quando saíram, né, como aconteceu na Inglaterra 2 anos atrás, olha que coisa, prova interrompida por chuva. Aí dá-se a bandeira amarela, coloca esse pneu intermediário, é a prova cabal. E isso é muito grave, né, gente? Isso é muito grave, que a gente tem uma fornecedora de pneu que não consegue dar conta de um tipo de pneu. Isso é muito grave. É por essas e outras, diria o outro, né, que o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2005 não aconteceu. Porque a Pirelli não conseguiu... a Michelin não conseguiu fazer... não conseguiu fazer um pneu para aquela condição. Na corrida, né, foi aquela coisa esquisita. A gente está vivendo a mesma coisa hoje. É preciso se apontar o dedo para isso. É preciso se mostrar, é preciso se questionar. Isso tem que ser corrigido. A Fórmula 1 ela tem um tipo de condição atmosférica
e por deficiência técnica ela não corre. Isso é gravíssimo, gente. Isso é gravíssimo, porque é gente que fica sentada em autódromo, é televisão que perde tempo de transmissão, que estica a transmissão. Isso é muito grave, isso envolve muita coisa. E o pior, que é o dano esportivo. Esse é o mais importante, que é você fica sem ter um tipo de corrida que sempre existiu, tem que existir corrida na chuva, né? Então, isso é muito grave. E esse é o ponto, né? Sempre existiu. A gente hoje em dia vê essa condição ficar muito clara. Interlagos para mim foi um ponto realmente fora da curva nesse sentido. Ainda há pessoas que acreditam no que se fala muito na TV e deixa de acreditar aqueles que estão presentes. TV vai tentar reportar tudo do jeito que eles perdem algumas coisas e por conta até de medo também, medo de algum tipo de problema com quem é a responsável e tudo mais. Não, definitivamente não quero dizer que é isso, né? Que seja exatamente esse o ponto que fez com que eles falassem o ano passado que não, realmente não dá para correr. Quem falou isso não percebeu ou não ouviu pessoas que estavam lá, repórteres, tudo, que indicavam que a chuva era contínua, mas era uma chuva leve, né? Ponto que até em Interlagos mesmo já aconteceu em outros anos, de ter corrida e tudo mais. Se a questão de novo, não tem chuva para poder testar o pneu, que se contratem então mais caminhões-pipa para poder fazer mais testes, se melhorem esse pneu, ou liberem logo um prospecto aí, uma concorrência para um novo fornecedor, ou ainda por cima abrir a possibilidade de um segundo. Isso no campo das hipóteses, aquela que o Thiago Raposo acabou de falar agora há pouco, né, que nós podemos falar e tudo mais. Então, nesse caso, começar a pensar que essa parceria com a Pirelli já teve problemas em outros momentos por conta dos pneus de pista seca, agora tem esses poréns da pista molhada. O outro e-mail, a outra consideração que nós recebemos sobre o programa 574 veio de Ricardo Banniman Soares. Considerações sobre apontar dedos culpando aquilo que mal se tem certeza do que ocorreu, sobre Reginaldo colocar a culpa no universo do Max. O jornalismo automobilístico brasileiro de massa tem jeito de ser mais centrado, ou o espectador, generalizando, não se importa e quer mesmo ver polêmica. Amigos de trabalho que pouco assistem a Fórmula 1 chegaram me falando que a culpa era do moleque novo. Quem gostaria de abrir o trabalho? Porque não tem aquele conhecimento a mais, né? Exato. E aí vai naquela zona. Assim, isso não começou ontem, isso está aí há 1 milhão de anos. Mas, e de novo, claro, a gente liga o automobilismo porque é o que a gente, enfim, ama e tá ligado. Mas quem acompanha, sei lá, futebol ou qualquer outra coisa aí, não se restringe à Fórmula 1, não. Isso tem muito lugar, infelizmente. E o pessoal fecha o olho e vai. A tentativa de... Deixa eu analisar e tentar ponderar isso aqui, é algo que não existe mais. Hoje aconteceu um fato e você quase que você tem obrigação de ir na rede social e dar a sua opinião sobre. Hoje ninguém pode dizer, mas não tenho opinião sobre isso. Ou eu não sei sobre isso. Você tem que dar opinião. Você tem que... Nesse tem, acaba que o cara não sabe alguma coisa, ouve e acredita que aquilo é verdade. E aí acontece uma anomalia dessa aí de acharem que o Verstappen tem culpa. A anomalia fala do lado do ouvinte, tá? Do lado do telespectador, do lado do jornalista lá que falou essas baboseiras, não, aí não sei se incapacidade, não sei se não tá assistindo corrida, não sei qual o problema. É incapacidade, né? É a incapacidade que leva, pelo que eu fiquei sabendo, de não identificar o Jeff Gordon, né? Ali no box da Mercedes, né? Coisa que... Meu Deus do céu. Que é quase um... Tudo bem, a gente também não pode dar a NASCAR também uma dimensão massificada que ela não tem, mas é quase uma crueldade, né? O Fábio Campos, aí eu peço a palavra só para
para dizer que achei até estranho que em nenhum momento deram menção a ele. Tava ali, do lado do Toto Wolff, do lado de um cantor de Singapura. Aí que tá. Essa foi a parte pra mim. Que esse cara foi creditado e tudo mais, mas ele não. Eu sinceramente, ali também eu não entendi, porque os créditos é da FON, né? E ela não se preocupou em colocar os créditos, aqueles famosos caracteres que ultimamente se mostraram tão receptivos, começaram a entrar na moda das graçolas dos americanos, tudo, mas não mostrou o Jeff Gordon ali. Ah, peraí, o Jeff Gordon é analista da Fox Sports americana e a Fox não tem direito da Fórmula 1, quem tem NBC. Só pensei isso. Não, peraí, mas ali é uma transmissão internacional. É isso que eu falei. Exatamente, possível. Mas o dinheiro que a NBC desembolsa também para a Fórmula 1 hoje em dia, né? Enfim, não quero pensar nisso, mas é a única coisa que a NBC também não transmite NASCAR? Quem faz os caracteres não tem nada a ver com a NBC. Mas um dia você já disse que quem manda é quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro é a NBC. Não, sim, você pode digitar tendências de horário, de influência, mas não põe caractere do Jeff Gordon, aí eu já acho que é muito detalhe, assim, pra eu também acho que... E eu tenho certeza que se passar nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, eles vão citar, eles não têm essa picuinha de ter, como no Brasil, né? Jogam tem dois jogos de futebol na quarta-feira à noite. Um é de um canal, outro é do outro. Eles não informam o gol quando sai um jogo. Eu acho isso uma picuinha característica dessa mentalidade tacanha que reina no Brasil. Eles não têm isso, eles citam. O Martin Brundle normalmente tromba com o David Coulter no grid walk lá, né? Que chama grid walk mesmo, tá, gente? Não tô adaptando aqui o termo inglês. E eles conversam com o outro, eles riem, eles citam, olha ali, tá ali o David Coulter gravando, e são os dois rivais, as duas TVs rivais da Fórmula 1. Não existe essa picuinha, eles colocam trechos de narração de uma para outra. Essa picuinha só existe no Brasil, de não citar, nossa, eu não posso falar o nome do outro canal. Tony Kanaan corre nos Estados Unidos, né? É bom quando eles falam como é que é. Jeff Gordon, se falassem, né? Mas um piloto qualquer, Jeff Gordon corre na Stock Car americana. É maravilhoso quando eles falam isso. Eles não têm eles pensam, uma vez um colega meu falou sobre isso, eu achei sensacional a frase. Acho que eles pensam que se eles falarem Fórmula Indy no ar, toda a audiência será transferida no mesmo segundo para a Bandeirantes. Todas as pessoas vão mudar de canal no exato segundo e sintonizar na Bandeirantes. Eles cairão de 36 para 0 no voto. Um amigo meu um dia fez essa reflexão, eu achei sensacional. Eles não falam categoria, acho que eles têm medo de todo mundo mudar de canal no exato instante, assim, instantaneamente. Então, não citar o Jeff Gordon é puro desconhecimento mesmo. O Jeff Gordon é comentarista. Isso qualquer jornalista tem que ter isso na cabeça. Antes de se virar comentarista de qualquer televisão, é evidente que ele é um tetracampeão da NASCAR. É evidente que isso está muito acima, né, desse tipo de coisa. Só discordar duas coisas rapidamente do Banniman aí, do Ricardo Banniman, que é apresentador lá do Outrage. Aliás, eu tenho uma edição do Outrage para recomendar para você, ouvinte, que é o que o Ricardo Banniman gravou com Thiago Santa Rosa. Uma edição que eles falam lá sobre música que, olha... Não sei qual que é o número, viu, Rosa? Se você souber aí o número da edição, para quem quiser ir lá no blog lá do Ricardo assistir, enfim, é um programa impecável. Né? Eu também não sei porque a numeração lá é meio complexa. Eles têm programas agendados para o ano todo, então... Sem dúvida. Mas procurem lá que foi um bate-papo legal mesmo. Mas só a panelinha é convidada para participar. Só para deixar... O Banniman colocou aí que o automobilismo, como é que ele colocou a expressão aí no e-mail dele? É jornalismo automobilístico de massa. Tem dois erros aí. Que não existe, né? Exatamente, tem dois erros nessa frase. Primeiro, não existe jornalismo automobilístico. Segundo, não existe automobilismo de massa no Brasil. Então, só de Felipe Massa. Mas de massa, não tem. Então, só fazer essa correção. E é isso, meus caros. Chegamos aos fins das considerações. Se vocês tiverem algum tema extra, aproveitem que Bárbara Franzino está aqui para introduzir. Ou nós encerramos essa edição 534. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O tema extra, espero que o ouvinte tenha gostado do bloco, para que faça com que ele... vou repetir mais uma vez a situação inédita na história do café, de quase 10 anos. Aliás, vem aí os 10 anos com ótimas novidades sendo preparadas aí nos bastidores.
mas nos 10 anos de história é a primeira vez que uma edição tem considerações sobre ela mesma. Né? Então a gente está aqui no bloco 3, né, Raposo? No bloco 3, não tem que se chamar nem mais edição da considerações da edição anterior. Tem que se chamar considerações do bloco anterior, que foi o que aconteceu na prática nesta semana. Então, eu espero que o ouvinte tenha gostado. Se gostou, continue. Ouça o café ao seu tempo, mas aqueles que escutam rapidinho, digamos assim, saindo do forno, têm a oportunidade de ter a resposta, se mandar e-mail pra gente, né? Claro, evidentemente, tem a oportunidade de ter a resposta algumas horas depois. Então, eu acho que a gente pode estar inaugurando aqui uma fase que só depende do ouvinte, mas eu achei muito legal. A gente está respondendo por coisas que a gente falou. Veja bem, o Diogo Gomes falou de Singapura, o ouvinte questionou, ele já entrou no assunto, o Rosa já colocou, então olha como o assunto desenvolveu de maneira interessante e rápido, né? O que deveria ter demorado 2 semanas, em 2, 3 dias a discussão evoluiu. Tá aí com você, a bola está no seu campo, ouvinte. Cabe a você agora chutar, cortar ou arremessar. Claro que arremessar é muito melhor, porque basquete é muito melhor. Então tá aí com você a bola, ouvinte. E para encerrar, eu queria dar um recado, porque foi encerrada a votação da corrida clássica da Malásia e 1999 foi a vencedora. O Diogo Gomes fez uma campanha lá ferrenha e a corrida dele em 2003 ficou perto, né? Foi 50% contra 42%. 2010 teve 7% e 2006 nenhum voto. E dessa forma, no próximo segunda-feira, nós comentaremos sobre o GP da Malásia de 90. O primeiro, já que a gente vai encerrar a era Malásia daqui a pouco, a gente vai relembrar como tudo começou alguns anos atrás. Decepção da semana. Muito obrigado, Thiago Raposo. Vamos começar os quadros deste final de semana com o vencedor da decepção do último final de semana. É curioso isso, porque quem recebeu mais votos nesse item foi a decisão da Fórmula Indy. É ela que pautou os comentários a respeito de se a categoria deveria mudar de pista ou não. Foi também um motivo para os nossos ouvintes acharem que a decisão não foi mais adequada, correr lá em Sonoma, e ela venceu uma disputa com a Monster Energy NASCAR Cup Series e é o acidente da Ferrari com Verstappen em Singapura. Também tivemos um voto para o jogo de equipe no WEC e o voto foi de alguém aqui da mesa, mas eu não vou dedurar, até porque nem todos da mesa assistiram o WEC, mas quem viu sabe do que eu estou falando. E é isso, nós vamos passar agora para o próximo bloco. Destaque da semana. Agora vamos falar do nosso destaque desse último final de semana e foi uma disputa bem tensa. Enquanto a Porsche no WEC, Lewis Hamilton e Martin Truex Jr. não receberam votos, o restante dos nossos ouvintes votaram em massa em 2 opções. Os comissários da Fórmula 1, que não puniram ninguém na largada, uma opção bastante interessante, ou para o piloto Joseph Newgarden, campeão da Fórmula Indy no último final de semana. E por um voto, isso mesmo, um voto, Newgarden venceu essa disputa. Então, nosso destaque ficou pro americano e quem sabe aí ele leve esse troféu também para casa junto com o título da Astor Cup. Na verdade ele já tem aí o título de queridinho no coração de Bárbara Franzin. Vamos agora passar para mais um quadro, esse é muito interessante, é a imagem. Imagem da semana. E por que é interessante o quadro da imagem? Porque, por coincidência, foi uma imagem que eu não captei nas opções iniciais. Alguém inseriu dentro da votação e ela venceu. Thiago Raposo. Olha só, ele se dedurou, eu sabia que foi ele. Até porque ele tem esse dom.
Max descrevendo o acidente para a equipe nos boxes e mostrando que fechou os olhos na hora H. Foi a mais votada das opções, venceu o choro de comemoração do Newgarden após o título da Fórmula Indy, o andar sozinho e desolado de Sebastian Vettel após o acidente em Singapura, a própria foto de Sainz Jr., Carlos Sainz Jr., dentro de uma Renault, ainda quando ele era criança, após a confirmação dele acertar com a equipe para o ano que vem, e o impressionante acidente de Todd Hazelwood em Sandown, na Supercars australiana. Além disso, também teve a celebração de Lewis Hamilton, com dancinha e tudo, no pódio, que não recebeu votos, mas estava ali como opção. Por fim, vamos chegar ao ápice de toda a corrida, vamos chegar ao nosso bloco de ultrapassagem. Ultrapassagem da semana. E mesmo tendo sido um final de semana fraco de ultrapassagens, conseguimos ter uma que se destacou, segundo o nosso público, segundo os ouvintes do Café com Velocidade. Kevin Magnussen em cima de Esteban Ocon foi a opção vencedora na Fórmula 1, seguido ali do X de Castro Neves em Dixon após o hairpin, a curva 8 do circuito de Sonoma, e das outras duas opções, Kevin Magnussen e Felipe Massa, que eles até se tocaram, e Stoffel Van Dorn em Lance Stroll. Então, quem diria, Magnussen também ganhou um troféuzinho nesse final de semana e pode colocar ele na estante, o vencedor do nosso quadro de ultrapassagem. Agora eu passo de novo a bola para ele, Thiago Raposo. Calendário do fim de semana. Sim, ele começa na sexta-feira com a prova da Arca e no sábado nós teremos Fórmula 4 alemã, GT alemã e TCR alemã, Audi Sports TT, Fórmula 3 inglesa, GT inglesa DTM e Endurance Brasil, Fórmula Renault 2.0, Fórmula Truck europeia, Fórmula 2 italiana e a Fórmula 3 europeia. O GT italiano, NASCAR Truck Series e Xfinity Series, sim, rodada dupla da NASCAR no sábado. O início do playoff dessas duas categorias. Super Fórmula e TCR Itália. Interessante, hein, Diogo Gomes? Temos aí GT alemão, GT inglês e GT italiano no final de semana. No domingo, nós teremos... Só o alemão é bom. No domingo, o inglês parece ser bom também, apesar de eu nunca ter conseguido ver. No domingo nós teremos, além dessas provas que eu falei do sábado e que repetem no domingo por serem rodada dupla, nós teremos também o europeu de Le Mans Series. Nós teremos também a Monster Energy NASCAR Cup Series, Moto 3, Moto 2 e MotoGP com Valentino Rossi. Nós fizemos aí toda uma explicação de quem era Michael Van der Mark. E a não ser que alguma coisa aconteça até lá, né? Mas o anunciado nessa quarta-feira, dia da gravação do programa, é de que Valentino Rossi passou pelos testes e pela avaliação médica e estará na pista. NHRA, Superbike Brasil, Turismo Carreteira e Turismo Carreteira Pista e o WeatherTech Sports Car Championship. É este o calendário do próximo final de semana. Espero que vocês tenham gostado dessa edição 534, dessa mudança aí, né? De já receber as considerações, coisa que nós falamos bastante há algum tempo atrás. Esperamos o feedback de vocês e vale novamente a ressalva. Se você não ouviu o programa a tempo de mandar as suas considerações para essa quarta-feira, você pode mandar, que semana que vem a gente vai debater, a gente vai falar sobre o assunto. Um abraço para todo mundo e até lá. Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.